O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerize com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirá os teus juramentos feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos o 6º domingo do tempo comum e o Senhor, na liturgia de hoje, nos fala que há um plano de salvação.
Este plano, conforme nós vemos na segunda leitura, em que o apóstolo São Paulo nos fala de uma sabedoria que transcende ao conhecimento humano. São Paulo nos diz que há uma sabedoria que vem de Deus, e uma sabedoria que há muito estava escondida. E meus queridos irmãos, nós podemos entender um pouquinho desta sabedoria também quando nós vemos a primeira leitura do livro do Eclesiástico, em que o autor nos diz que se queremos ou se desejamos observar os mandamentos, eles nos guardarão. Aqui o autor também, ele nos diz de uma liberdade, meus irmãos. Veja bem, o Senhor nos propõe os mandamentos, o Senhor nos propõe aquilo que nós podemos compreender, guardada a analogia que eu irei fazer, é claro, mas como se fosse um manual. Os eletrodomésticos, tudo que nós compramos, geralmente tem um manual para um bom funcionamento, não é isso? Quando nós observamos os mandamentos também, nós devemos entender isto para a nossa vida. Se nós observamos os mandamentos de Deus, se nós cumprimos à risca este manual, nós estaremos aptos para o céu. Mas aqui o autor, ele nos fala de uma liberdade que é dada por Deus, e uma liberdade que nos permite escolher entre a obediência aos mandamentos ou a desobediência. É claro que diante dessa escolha, do exercício dessa liberdade que nós exercemos, terão consequências. Se nós exercitamos a nossa liberdade, e aqui antes eu gostaria de pedir licença a vocês para falar um pouquinho do que seria a liberdade. Bem, meus amados, tem um livro de Fu Shan, em que ele nos apresenta de uma maneira muito esclarecedora, eu gostaria de partilhar com vocês. Ele nos fala de uma definição de liberdade errada que nós temos e da definição que seria correta. Quando ele nos fala da liberdade, da definição errada de liberdade, é aquela definição que o mundo nos oferece. É aquela definição que nos diz mais ou menos assim: meu corpo, minhas regras, eu faço tudo o que eu quero. Estou me lixando para as consequências que disso advém, estou me lixando para o que eu possa prejudicar, para quem eu possa prejudicar, eu não estou ligando para isso. Essa é uma definição errada de liberdade que nós temos, e essa é a definição que o mundo nos oferta. Essa definição não nos serve enquanto cristãos. E também ele nos fala de uma definição de liberdade que vem do querer de Deus. E aí ele cita para nós Santo Agostinho. Ele fala assim: ame a Deus e faça tudo, citando Santo Agostinho. Meus amados, a partir do instante que eu amo a Deus, eu observo na inteireza os mandamentos de Deus. Eu não quero desagradar a Deus. Então, a partir desta consciência de liberdade, é que nós devemos aplicar. Nós, enquanto cristãos, enquanto pertencentes a Cristo, devemos desejar exercer esta segunda liberdade. Se exercitamos a primeira liberdade, a consequência será essa que o livro do Eclesiástico nos fala: a morte, não é? A ausência de Deus em nossas vidas. É claro que nós temos que saber também, meus irmãos, que esta morte, ou esta ausência de Deus em nossas vidas, em que o livro do Eclesiástico nos fala, ela é fruto das nossas escolhas, que fiquem bem claro. Não é agir de Deus, não é o plano de Deus. O plano de Deus para nós, para todos nós, é o céu. Bem, meus irmãos, aí eu chego e partilho com vocês um pouquinho do Evangelho. Essa sabedoria que nos é apresentada na primeira leitura, essa sabedoria que nos é falado na segunda leitura,
nos é apresentada por Jesus no monte, quando ele senta e dá por assim dizer, ele não abole a lei. Não, ele dá uma nova compreensão à lei. Vamos por assim dizer, ele interioriza a lei, porque para os fariseus, isso tudo era observado de uma maneira em rituais externos. Então, eles imaginavam que naquela época bastava cumprir, não era necessário vivenciar, e Jesus Cristo vem ensinar que este modelo, esta interpretação não é a desejada por Deus. E aí Jesus nos cita 4 mandamentos. O primeiro, não matarás. Ele se baseia naquilo que nós temos no Antigo Testamento, mas ele dá uma nova interpretação para todos nós. Jesus nos fala que há várias maneiras de matarmos os nossos irmãos, e que nós devemos observar atentamente isso, porque também estaremos incorrendo em pecado grave. Veja só, o matar não é somente tirar a vida, conforme pensado. E aqui eu me pego pensando em quantas vezes nós matamos os nossos irmãos através das nossas atitudes. Quantas vezes, e aqui eu lembro, há uns 2 anos, e me marcou pela forma que falou o padre Jefferson, em uma de suas homilias, nós matamos os nossos irmãos dentro do elevador, quando sequer um bom dia, quando sequer damos um olhar para os nossos irmãos, nas primeiras horas, nos primeiros momentos dos nossos dias, seja por causa dos nossos maus humores, seja por causa das nossas correrias. Quantas vezes nós matamos os nossos irmãos através das nossas indiferenças? Quantas vezes nós matamos os nossos irmãos através das nossas línguas? Cabe aqui uma reflexão, não é? Um aprofundamento. É o que Jesus nos propõe. Jesus nos fala também e nós vemos aqui no versículo 31, ou melhor, primeiro 27. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Aqui Jesus também aprofunda, meus irmãos. E ele nos diz que muitas vezes o adultério acontece em nossos corações, ainda que não tenhamos atitudes concretas. Seja com um simples olhar, sejam com os vídeos pornográficos, e aqui cabe um alerta principalmente aos homens, que gostam mais dessas coisas. Existem várias maneiras de se adulterar contra o esposo ou contra a esposa. Não é necessário contato físico. E aí ele nos alerta, se os nossos olhos são ocasião de pecado, que nós possamos arrancá-lo, ou se as nossas mãos são ocasião de pecado, que nós possamos arrancá-los. Meus queridos, Jesus nos faz esse alerta porque pelos olhos entra aquilo que vai pelo coração, e pelas nossas mãos nós concretizamos. Então que nós possamos desviar o olhar, que nós possamos, pela graça que o Senhor nos dá, ter a sabedoria de desviar os nossos olhares para todas as ocasiões que nos levam a adulterar, que nos levam a falhar contra este mandamento. O Senhor também nos fala do divórcio e dá uma nova interpretação. O plano querido por Deus, lá em Gênesis, quando une o homem e a mulher, era da indissolubilidade do matrimônio, desde o princípio. Mas em Deuteronômio, muito mais para a proteção da mulher, Moisés permite que se divorcie. Mas resta claro, meus queridos, que esse nunca foi o plano de Deus. Em Marcos 10 e também em Mateus 19, salvo engano, Jesus nos fala desse plano da indissolubilidade. O matrimônio é para sempre. O plano de Deus em relação ao casamento, meus queridos,
diz muito relacionado à santificação do próximo. Ora, se deixamos a nossa cruz no sentido de santificar, não no sentido, não que o matrimônio seja um peso, não é relacionado a isso, mas é necessário que nós santifiquemos. O diácono permanente, todos sabem que tem também a graça de ter também o matrimônio, não é? Eu também vivo esta graça em minha vida, e nós, enquanto casados, temos a obrigação de santificarmos o esposo ou a esposa. É para sempre, meus irmãos, a nossa cruz deve ser levada até o fim. Esse é o querer, esse é o desejar de Deus. E por fim, meus irmãos, o Senhor nos fala do juramento, do não jurar falso. Porque quando nós necessitamos jurar, quando nós precisamos fazer algum juramento, meus irmãos, em nossas relações privadas, vejam que há uma deturpação da nossa personalidade. E para o plano de Deus, nós não devemos nunca sermos deturpados. Já pensaram quanto seria perfeito este mundo nosso se não houvesse as necessidades de se terem contratos? De que tudo pudesse ser através das nossas falas, através dos nossos diálogos, e que tivessem de fato efeito? É aqui que o Jesus nos faz esse alerta, porque há aqui, quando se tem essa necessidade desse juramento privado, uma deturpação da nossa própria natureza, e o Senhor nos quer perfeitos, porque só a perfeição nos levará ao céu, e essa perfeição vem da graça de Deus. Meus queridos irmãos, que o nosso sim aos mandamentos de Deus, ao querer de Deus, seja sempre sim, seja por inteiro sim, e que os nossos nãos, as ocasiões de pecado, aquilo que nos tira do céu, aquilo que nos tira de Deus, sempre seja sempre não, um não verdadeiro, um não dado pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.